metodologia ágil de gestão de projetos. Qual que é a agenda para essa metodologia? Nós vamos falar sobre os princípios dela, os papéis envolvidos nessa metodologia, quais os artefatos que são utilizados por ela e a visão do processo como um todo. Bem-vindos então à aula sobre Scrum, metodologia ágil de gestão. Quais os princípios dessa metodologia? Lembre-se que na aula passada falamos sobre uma metodologia tradicional. Qual a diferença dessa tradicional para uma metodologia chamada de ágil? O foco dessa daqui é uma entrega incremental e geralmente aliada com o desenvolvimento ágil também de software. O que pressupõe que eu faço pequenas entregas, que eu faço sprints menores do que na tradicional. O que são sprints? Que eu faço reuniões, coletas de requisitos e entregas incrementais de forma um pouco mais em contato com o cliente do que na tradicional. Isso é um dos princípios fundamentais do Scrum. Aqui nos princípios ele diz o seguinte sobre o Scrum, que ele é interativo e incremental, o que significa o trabalho dividido em ciclos menores, conhecidos como sprints. Cada sprint geralmente dura de 2 a 4 semanas, durante as quais uma equipe de Scrum trabalha para criar uma versão utilizável, né, e potencialmente lançável desse produto. Então eu vou trabalhando, entregando o que a gente chama de protótipos utilizáveis, que é uma versão muito próxima já da versão que realmente vai ser colocada em produção, e esse cliente já vai testando e a gente vai fazendo uma reanálise, uma retroalimentação de dados e vai fazendo com que a versão final seja maturada de uma forma mais rápida. Quais são os envolvidos no processo do Scrum? Os envolvidos eles trabalham primeiro com alguns conceitos. Primeiro de responsabilidade, transparência, honestidade e auto-organização. O que significa isso? Significa que uma equipe, para trabalhar com Scrum, ela tem que estar preparada, porque a gente vai ver daqui a pouquinho os papéis, e um dos papéis que não existe no Scrum, diferente de uma gestão tradicional, é a figura do gestor de projetos, como a gente conhece. Isso significa que a equipe tem que ser autogerenciada, auto-organizada, né? O que significa que cada um tem que saber o seu papel, tem que desenvolver as atividades, nem sempre contando com aquela pessoa que está ali cobrando, olha, tem que entregar isso ou aquilo. Não, ele já conhece a data de entrega, já sabe quais são as atividades e suas responsabilidades. E se tiver algum problema, ele é quem busca a solução desses problemas através de uma outra figura que a gente vai ver agora qual que é o papel. Esses papéis são os papéis dessa metodologia. O Scrum Master. O Scrum Master, de certa forma, se assemelha ao gestor de projetos da tradicional. A diferença é que aqui ele só ajuda a equipe a entender e implementar essas regras do Scrum. Eu já ouvi algumas definições sobre o Scrum Master do tipo, o Scrum Master é um animador de equipes. É ele que faz com que a equipe continue vigorada a trabalhar, a entregar, né, a atender o escopo que está lá na frente. Mas ele não é essa figura que fica cobrando prazos e esse tipo de coisa. Ele definitivamente não tem esse papel. O Product Owner, que representa o cliente, né? Geralmente, quem é o Product Owner? É alguém que conhece de tecnologia, que está próximo da minha equipe de desenvolvimento, mas que também conhece do segmento do negócio para o qual eu estou atendendo. Então, geralmente, já é uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais madura em regras de negócio e que está mais próximo, quase sempre mais próximo da regra do que do desenvolvimento. Onde que eu encontro esse tipo de profissional? No mercado e geralmente próximo a esse cliente. Ele pode ser um fornecedor ou um cliente de determinada organização. Por exemplo, se eu for atender uma empresa do setor hospitalar, é muito provável que eu conheça alguém que trabalha próximo a esse setor hospitalar, como um médico, como um gestor de tecnologias que trabalha junto ao hospital, como um fornecedor de material para o hospital, mas como alguém que já está nesse entorno. Eu trago esse profissional que conhece das regras médicas, né, que conhece da área de saúde, trago ele para próximo da minha equipe e mostro para ele as tecnologias que a gente pode ofertar. Então ele faz a ponte entre essa área da saúde e o desenvolvedor. Isso facilita muito, porque é alguém que vai trafegar entre os dois e vai ter um canal de comunicação muito facilitado. E por fim, a equipe de desenvolvimento. Então percebam que no Scrum, diferente lá do PMBOK, que eu tenho vários papéis, aqui no Scrum praticamente eu tenho 3 papéis, né? O Scrum Master, eu tenho o Product Owner e por fim a equipe de desenvolvimento, que é o pessoal que vai entregar, que vai desenvolver a solução que eu estou propondo. O Scrum Master, qual que é a função desse Scrum Master? Diz aqui,
Ele tem que conhecer do processo, ele tem que remover impedimentos que possam acontecer, ele protege a equipe. O que é esse proteger a equipe? Primeiro, de riscos e interferências externas. Como é uma equipe autogerenciada, significa que eles vão estar lá trabalhando, desenvolvendo e entregando protótipos, e que a qualquer momento pode o cliente reclamar, dizer, olha, eu não gostei da tela, eu não gostei disso e daquilo. Essa crítica não pode chegar diretamente até a equipe. O Scrum Master vai filtrar esse tipo de crítica, esse tipo de solicitação, e vai levar até a equipe de forma que isso aconteça como uma contribuição para o projeto. Entendem? Da mesma forma que pode haver o que a gente chama de excesso de otimismo. A equipe pode estar desenvolvendo protótipos, o cliente pode estar muito satisfeito e a nossa curva de entrega ela pode estar superior ao gráfico, o que mostra que a gente está entregando muito antes do prazo. Só que isso é um perigo para o projeto, porque se a equipe ficar com excesso de otimismo, quando chegar em atividades mais complexas, que essa curva cair um pouco, a equipe pode se entristecer e o nível de produção pode cair. Eles podem falar, pô, a gente estava indo tão bem, agora a gente travou nisso aqui, não está legal, o trabalho não está rendendo. Então, é sempre bom mostrar que, olha, conseguimos avançar nisso, mas lá na frente teremos outro desafio. Então, esse é o papel do Scrum Master, né? Modular a equipe para que o trabalho ocorra sempre otimizado. E, por fim, auxiliar o Product Owner a maximizar o retorno do investimento, né? O que a gente chama lá de ROI, Return on Investment. O que é essa ajuda? É fazer com uma ponte de comunicação entre o Scrum Master e o Product Owner. A tradução de Product Owner nada mais é do que o dono do produto, né? É ele que praticamente faz esse controle do que vai ser entregue no escopo e o controle do que está sendo desenvolvido. Então, o Scrum Master entra em contato com ele e fala, olha, quanto que estão investindo nesse projeto? Estão investindo X. Muito bem. Para que a gente possa atender essa demanda, eu preciso equalizar aqui. Funciona muito parecido com a metodologia tradicional em relação à criação de cronograma, atividades e tudo mais. Só que o controle é feito pelo Scrum Master. Então, ele vai fazendo esse controle, mantém contato com o Product Owner para manter atualizado lá o cliente e saber se a gente está atendendo todos os nossos marcos temporais. O Product Owner, por sua vez, qual que é o papel dele? Primeiro, definir a visão do produto. O que é definir visão do produto? É o escopo. Olha, nós temos um sistema, como eu falei, o sistema de gestão hospitalar. Perfeito. A equipe entende de gestão hospitalar? Pode ser que não, pode ser que seja o nosso primeiro projeto para sistemas de gestão hospitalar. Já trabalhamos com mercado, já trabalhamos com financeira, já trabalhamos com estoque, faturamento, mas gestão hospitalar é a primeira vez. A gente entende alguma coisa disso? Muito pouco, só conceitualmente. Quem entende disso? Product Owner, porque ele está lá próximo dessa área de saúde. Então ele vai definir, ele vai mostrar o que é o sistema de gestão hospitalar e ele, também cabe a ele, ser o representante desse cliente. Ele está próximo, então ele traz a visão do cliente para o desenvolvimento. Segundo, ele é o representante desse cliente e entende do negócio, né? Ele entende das regras de negócio, então muitas vezes eu posso tirar dúvidas com ele sem a necessidade de ter que levar essa dúvida até o cliente. A minha análise de requisitos, em boa parte, é resolvida com o próprio Product Owner. Ele define o objetivo do sprint, ou seja, ele define a ordem do trabalho que vai ser realizada, mas ele pode falar? Pode, porque ele conhece o cliente. Então, ele conhece as regras, ele entende a necessidade e o que vai ser desenvolvido, né, em que sequência isso vai ser desenvolvido. E, por fim, ele gerencia o backlog. Eu vou falar sobre o backlog é um dos artefatos, né, é uma das coisas que são criadas dentro dessa metodologia, mas o backlog nada mais é do que um pacote de tudo que eu vou trabalhar. Pacote, a função me é familiar. Pois bem, esse backlog é muito parecido com a EAP que eu tenho lá no método tradicional. O backlog é isso, é um conjunto de coisas que eu vou desenvolver. Esse é o Product Owner. E a equipe? A equipe ela é responsável pela entrega, ela que vai desenvolver, como eu tenho a equipe no método tradicional. Até aí tudo igual. Ela é multifuncional. Aí começa talvez um pouco de diferença no método tradicional. No método tradicional, eu procuro identificar as responsabilidades e isolar os recursos para que cada um faça, né, aquilo que está dentro da sua área de responsabilidade. Quanto mais focado lá no tradicional ele estiver dentro da sua especialidade, é melhor para o desempenho lá, por conta daquele modelo. Aqui, se a equipe for multifuncional, como a equipe é autogerenciável, eu tenho um ganho aí de otimização, né, de entrega de projeto. Isso é bem vantajoso nesse modelo. Ela é auto-organizada e autogerenciada, é isso que eu estou dizendo. Basicamente, não há alguém cobrando para que entregue nos prazos, e ele sabe dessas responsabilidades e ele busca atendê-las.
e todos os membros igualmente comprometidos com o objetivo comum. Mas como que os caras se comprometem com esse objetivo? Há muito contato. A equipe tem contato diário, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre esse esquema de reuniões, mas todos os dias ele tem reunião. Todo dia eles estão juntos, fazendo reuniões, mostrando o que foi feito, o que está faltando, esse tipo de coisa. Geralmente equipes pequenas, até 10 pessoas. Quando eu tenho uma equipe muito grande de desenvolvimento, o que eu faço? Eu quebro essa equipe, né? Eu quebro essas equipes em equipes menores, porque fica mais fácil deles mesmos se gerenciarem. Equipes muito grandes demandam muita comunicação, mais esforço de gestão, então por isso que equipes pequenas ficam mais fáceis de ser gerenciadas. Principalmente porque elas são autogerenciadas. Então é a própria equipe que tem que fazer o seu desenvolvimento durante a entrega desse projeto. Okay? Então vimos aí os 3 papéis: o Scrum Master, Product Owner e equipe. E os artefatos produzidos, quais são? Os artefatos são os seguintes: a gente tem um backlog do produto, o backlog selecionado, backlog de sprint e o backlog de impedimentos. É um nome bacana esse backlog, mas o que é um backlog? É um pacote, é um conjunto. O backlog do produto, o que é? O escopo. Então eu tenho o escopo, olha, sistema de gestão hospitalar. Pronto, esse é o meu backlog do produto. E eu tenho o backlog selecionado. O que é o backlog selecionado? Dentro de gestão hospitalar, quais os módulos que eu vou entregar desse sistema? Eu tenho lá, dentro do sistema de gestão hospitalar, eu tenho o controle de internações, por exemplo, controle de leitos, de materiais médicos. Então, para cada um desses módulos, eu chamo de backlog selecionado. Quem que faz isso daqui? O Product Owner. Ele conhece o cliente, ele conhece as necessidades desse segmento. Então, ele vai dizer, vamos desenvolver esse sistema, mas para esse sistema tem que desenvolver esse módulo, depois esse, depois esse. Ele vai dizer quais os módulos vão ser desenvolvidos primeiro, quais as atividades, ok? O backlog do sprint. Então, o Scrum Master chegou e disse, olha, vamos desenvolver esse sistema. O Product Owner disse, dentro desse sistema, o primeiro módulo que nós vamos fazer vai ser o sistema de gestão de pacientes. Perfeito. Lá dentro vai ter o prontuário, os dados do paciente e tudo mais. Ótimo. Dentro desse gestão de pacientes, né, eu pego lá o backlog de sprint. Quais as atividades? Cadastro de pacientes, impressão desse cadastro, o cadastro do prontuário dele, o cadastro de médicos que atendem esse paciente. Então, eu determino a sequência das atividades também. Quem faz isso mais uma vez? O Product Owner. Ele também sabe qual é essa sequência. Aí, de repente, você vai falar assim, Afonso, isso está me parecendo um pouco estranho. Como é que alguém dentro da equipe é que está definindo essa sequência do que é importante para o cliente? Lembre-se, esse papel do Product Owner é um papel central nesse modelo de gestão. Ele é alguém que está próximo do cliente, ele entende dessa regra de negócio, ele é dessa área de negócio e, por um acaso, ele também conhece de tecnologia. Mas muitas vezes ele está mais perto da regra de negócio do que da tecnologia. Ele está em contato com o cliente, então ele sabe qual a demanda do cliente e entende essa ordem de prioridades, ok? Esses são os artefatos. Vamos dar uma olhadinha neles então. O backlog do produto. Então tem aí um exemplo, ó, algumas atividades do backlog de produto, né, que eu tenho aí quais as atividades, qual a importância delas, né, e como é que eu vou fazer para testar isso ou aquilo. É como eu falei, nada mais é o backlog de produtos do que o meu escopo, é a atividade principal. Depois, o backlog selecionado. Pega essa atividade, esse escopo principal e quebro ele em módulos ou atividades, né, igualzinho ao EAP, mesma coisa que EAP, né, coloco o identificador para cada um deles, determino o que vai ser feito e qual a sequência. Isso muda durante a sprint, né, durante a execução. Se eu criei o meu escopo, dentro do escopo, as minhas atividades, eu posso, ao invés de fazer a atividade A, pular para a atividade C? Não, não posso. É fundamental que a sequência seja mantida. Por 2 fatores. Primeiro, porque a necessidade do cliente está impressa ali. Olha, eu preciso disso, 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 disso. E segundo, porque a equipe de desenvolvimento precisa ter essa sequência lógica de desenvolvimento. Ok? Em seguida, backlog do sprint. Tem um exemplozinho aí bem bacana que é um quadro, né? O que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo, né? O que já foi feito e se alguma coisa deu problema aí. E eles colocaram aí um monte de papeizinhos coloridos, né? Esse post-it colorido. E geralmente, quando a gente trabalha com Scrum, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, nós criamos quadros dessa maneira mesmo. Cria-se um quadro no estilo Kanban, que é um modelo antigo antigo não, um modelo tradicional lá da década de 80, onde eu fico colocando cada um desses papeizinhos indicando, olha, quais são as tarefas que eu tenho para fazer? Fica toda verdinha. O que eu estou fazendo? Pula lá para amarelo, está sendo feito. Teve algum impedimento? Passo ela para vermelho e boto no quadro de vermelho.
Por quê? Porque o Scrum Master, que é a figura, né, que é responsável por fazer com que as coisas funcionem, ele vai até esse quadro de impedimentos e vai verificar. Opa, tem um impedimento aqui, ó. Alguém estava desenvolvendo, por exemplo, a rotina de cadastro de pacientes e encontrou um problema. Deixa eu ver qual que é o problema aqui. Ah, ele viu aqui que na hora de alimentar o sistema, né, está faltando essa e essa informação. Preciso conversar com o pessoal que está desenvolvendo a base de dados. Pronto, ele mesmo já vai até o pessoal. Pessoal, vocês notaram um impedimento aqui? Né? Qual foi? Ah, a base de dados não está funcionando, por isso ou aquilo. Vamos corrigir. Né? Pronto, ele vai lá, incentiva o pessoal para que seja corrigido. Pessoal dá conta? Ah, rapaz, não dá. Esse Scrum Master é responsável por arrumar um novo recurso. Um recurso seria um desenvolvedor de banco de dados, alguém que domina essa tecnologia, para que ele resolva isso daí. Então, o Scrum Master ele é um removedor desses impedimentos. Tá? Tudo que ele encontrar de impedimento, ele tem que ir lá, analisar e ver como remover. E a equipe continuar trabalhando. Okay? Então, esse artefato aí é o nosso backlog de sprint. O que vai acontecendo? Todos os dias eu vou acompanhando e mudando. Estou fazendo uma coisa hoje? Beleza. E amanhã, concluir? Não, ela fica ali, mas eu vou anotando o quanto falta. Depois eu vou falar sobre os gráficos de acompanhamento. A visão do processo é basicamente essa daí. Esse quadrinho, ele mostra aí, né, um kickoff do projeto, que é o início do projeto. E veja que, mesmo na metodologia ágil, assim como na tradicional, eu tenho ali um termo de abertura. Eu também vou até o cliente, também pego a assinatura dizendo, vamos começar o projeto. Beleza. Depois disso, eu defino a equipe, crio o meu escopo e a minha WBS, ou a EAP. Aí, então, defino o cronograma, passo para o quadro de tarefas. Essa é uma diferença do ágil para o tradicional. No ágil, as informações são muito visuais, assim. É muito didático você perceber o andamento do projeto. Eles criam um quadro físico mesmo, e ficam colocando esses post-its, né? Esse papelzinho autocolante, com as atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, a equipe, durante todo o projeto, ele vai olhando lá e vendo o que falta fazer, o que nós estamos fazendo. Okay? Depois a comunicação, que é efetiva, e, por fim, a entrega final. Vamos ver como funciona exatamente esse processo dentro do Scrum. Eu tenho uma visão do que vai ser feita. O que é essa visão? É a análise de requisitos, né? Para que ela dê origem ao meu Product Backlog, que é o meu escopo. Esse backlog do produto, ele é uma lista de tudo que vai ser feito. Geralmente, ele começa de baixo e vai crescendo. E ele é priorizado pelo Product Owner. O escopo é definido pelo Product Owner porque, mais uma vez, ele está lá no cliente, ele conhece a regra de negócio, ele sabe como as coisas funcionam lá. Ele chega até a gente e diz, olha, conversei com o cliente, esse conversei com o cliente já é uma análise de requisitos. E essa conversa nos trouxe a informação de que vai ser desenvolvido um sistema com essa e essa característica. Pronto, daí se monta o backlog de produto. Esse backlog do produto, depois ele vai ser a origem do que a gente chama de planejamento. No planejamento, a gente faz uma reunião de estimativa, né, que é a sprint de planejamento, em que eu tenho como entrada o backlog do produto, olha, está aqui o backlog do produto, que é o escopo, e todas as atividades que vão ser desenvolvidas. A saída vai ser os itens relevantes, olha, dessa lista aqui, o que a gente vai fazer, qual a ordem que nós vamos começar a fazer tudo isso, porque eu preciso passar isso para a equipe de desenvolvimento, beleza? Quais são os participantes desse momento? Nesse momento, a equipe e o Scrum Master, eles já vão definir o que vai ser realizado. E aí começa o planejamento de sprint, né? A entrada é essa lista do que vai ser realizado e a saída, os objetivos. Pessoal, vai fazer isso, em tais datas. Beleza. Quem são os participantes? Todos participam. Inclusive, o Product Owner, nesse momento, participa para ele saber se realmente foi priorizado aquilo que ele passou para a equipe, que ele passou para o Scrum Master e o Scrum Master passou para a equipe. Então, é uma reunião em que todos participam, há um alinhamento para saber, olha, daqui para frente é assim que a gente vai trabalhar. Ok? Essa é a visão até a Sprint Planning 1 e a Sprint Planning 2. Na Sprint Planning 2, que é o planejamento 2, há um planejamento tático. O que acontece aqui? Entra essa lista do que vai ser desenvolvido, quando vai ser desenvolvido e por quem, e a saída é a equipe e o comprometimento. Chegar para a equipe e dizer, olha, pessoal, a gente já tem todas as tarefas, quem vai desenvolver, quando vai desenvolver. Vocês, cada um, já tem um nome aí de quem vai fazer tal coisa, já anotem as atividades, já preguem lá no nosso quadro de acompanhamento, para que a gente possa saber quem está fazendo, em que estágio isso está. Se está no estágio do que eu estou fazendo, a fazer ou feito. Ok? A próxima etapa é o sprint, que nada mais é do que a execução. É parecido com as fases do tradicional.
em que eu tenho iniciação, depois o planejamento, execução. Aqui também eu tive lá o meu momento de iniciação, que é quando o nosso Product Owner traz o backlog. Depois eu tenho o planejamento, que é o Scrum Master e o Product Owner se juntam para montar o que vai ser feito. E aqui é a execução, que é o que a gente chama de sprint. Na execução, antigamente havia o que a gente chamava de sprint de 30 dias. Então, havia 30 dias de prazo para que o backlog selecionado fosse executado. Agora não, agora isso foi reduzido para no máximo 2 semanas. Então, não há nenhuma tarefa que é passada para a equipe que passe de mais de 2 semanas. Né? 15 dias aí no máximo. Tá? E durante esse sprint, o que acontece? Acontece o que a gente chama de stand-up meeting. O que é essa stand-up meeting? São reuniões diárias. Todos os dias a equipe se reúne para dizer o que está acontecendo. Aí tem um termo utilizado aí de galinhas e porcos que participam dessa reunião. O que significa esse conceito de galinhas e porcos? Isso foi importado de uma cultura americana, de uma piada que dizia o seguinte, que havia uma galinha e um porquinho andando lá por uma estrada, né, e uma estrada abandonada, né, sem ninguém por perto, e aí a galinha olhou para o porquinho e falou, rapaz, essa estrada é bem vazia, né? Estou com uma fome, a gente bem que podia montar um restaurante, o que você acha? Aí o porquinho diz, rapaz, é uma excelente ideia, né? Você precisava mesmo de um negócio desses aqui. E como que a gente pode chamar esse restaurante? Aí a galinha pensa um pouquinho, a galinha diz o seguinte, olha, que tal se a gente chamar de ovos e bacon? Aí o porquinho pensa um pouquinho, rapaz, eu acho que essa ideia não é muito boa, porque ovos e bacon passa a impressão de que você está compromissada e eu estou comprometido, né? Então isso não vai dar muito certo. E aí surgiu essa diferença do compromisso e comprometimento. Dentro do desenvolvimento de sistemas, essa divisão é clara nesse modelo. O compromisso, o que é? Por exemplo, um cadastro dos pacientes. Perfeito. Eu preciso do cadastro para ter o relatório? Preciso. Então, o cadastro, eu estou comprometido com ele. Porque sem o cadastro não há relatório. O relatório é só um compromisso. Agora, o cadastro é um comprometimento. Então, quais as atividades que devem ser priorizadas? Aquelas que têm comprometimento com o sistema. Sem esse cadastro, não vai rolar um relatório. Então, esse é o comprometido. Nas reuniões principais, quem vai participar? Aqueles que estão comprometidos com o sistema. Quem estiver compromissado, que são as atividades secundárias, eles não precisam nesse momento participar ou participam de forma indireta. Então, é isso que é essa divisão. E aí, essa reunião, como que funciona? São pequenos encontros diários, e aí tem algumas regras para essa reunião diária. Geralmente é pela manhã, é quando começa, né, o expediente dessa equipe. Nem sempre pela manhã, depende do momento em que a equipe inicia os trabalhos. Se inicia pela manhã, então é a primeira atividade do dia. Se é à tarde, é a primeira atividade da tarde. Se é uma equipe noturna, a primeira atividade da noite é essa reunião. Galinhas e porcos funcionam, né, nessa reunião, lembrando aquele lance do compromisso e comprometimento. Tá? E aí, nesse caso, só os porcos falam, né? Só o pessoal que está comprometido. Esses que têm relatório ou atividades secundárias, eles não precisam se manifestar, a não ser que tenha algum impedimento ou alguma dúvida séria. E o tempo fixo para essa reunião é de 15 minutos. Né? Por que ela se chama stand-up meeting? Porque ela é feita em pé. Tem essa particularidade e tem essa regra desse modelo de gestão. Por que uma reunião em pé? Exatamente para que ela seja rápida. Imagina você chegar numa reunião pela manhã e o pessoal começa a falar como foi a noite passada, onde foi, como foi o jogo do seu time, o que aconteceu em casa e tudo mais. Aquela reunião que era para durar 30 minutos, ela acaba durando 1h30, porque só de assuntos extra reunião, ela consome um tempão. Então, nessa daí, em pé, com 15 minutos, o pessoal começa a se incomodar e rapidinho já encerra a reunião, foca na reunião e faz o que precisa fazer. Questões que têm que ser respondidas, né, nessa reunião por quem está comprometido com o sistema. Primeiro, o que você fez ontem? Olha, eu estava dentro do cadastro de pacientes. Beleza. O que você vai fazer hoje? Olha, eu concluí o cadastro de pacientes, hoje só vou dar uma revisão ali na interface. Perfeito. Teve algum problema encontrado? Não, tudo tranquilo. Ótimo. Então pega seu papelzinho, que estava lá do cadastro de pacientes, e move para o feito. Né? Eu estava fazendo, isso está feito. Aí depois eu vou no meu gráfico e mostro que essa atividade caminhou. Perfeito. Ou então não. O que você estava fazendo? Cadastro de pacientes. E hoje, né? O que você vai fazer? Rapaz, eu ainda estou preso nesse cadastro de pacientes, porque quando eu estava fazendo ele, eu percebi que faltam informações ali que não foram levantadas e eu preciso disso no banco de dados. E agora? Você vai fazer isso hoje? Eu não posso fazer isso hoje, porque quem faz isso é o pessoal do banco de dados. Ele pega isso daí, anota no papelzinho vermelho e bota lá em impedimento. Olha, essa atividade não pode continuar, porque
porque eu tenho um impedimento. O Scrum Master, no final da reunião, vai passar pelo quadro e vai ver o impedimento. Opa, tem um impedimento aqui, deixa eu ver o que é isso. Ele vai olhar e falar, eita, preciso resolver isso, porque senão essa atividade vai ficar parada. E ele vai procurar uma forma de resolvê-la. E aí evita perguntas do tipo, como é que um projeto atrasa, né, um ano? E a resposta é muito simples, um dia por vez. Então, às vezes você tem um projeto e você tem tanta correria, tanta coisa para fazer, e você vai passando o tempo, aí você olha e fala, meu Deus, eu tinha que ter resolvido isso, né? Já tem 2 semanas que isso está parado, né? Como foi que eu deixei isso ficar 2 semanas parado? Um dia depois do outro. Né? Não houve esse acompanhamento diário, a coisa foi atrasando, um dia, 2, uma semana, 2 semanas, um mês, um semestre, e aquilo está parado. Né? Se há esse acompanhamento diário, essa reunião diária, o que foi feito, o que está fazendo, houve impedimento, corrige, então a probabilidade de haver um atraso, ela diminui bastante. Por isso esse acompanhamento em cima. Tá? E aí esse detalhe, né? Que o Scrum Master cuida de todos os impedimentos. É ele que no final dessa reunião passa lá no quadro, vê o que deu errado e busca corrigir. Qual que é o local do encontro? É sempre o mesmo local e hora. Alguém convida para esse local de encontro? Não. A equipe é autogerenciada. Você tem 10 desenvolvedores, os 10 sabem que todo dia, às 8 da manhã, eles têm que estar lá para fazer essa reunião de acompanhamento. É importante? É muito, para saber o que está andando no projeto e atualizar o quadro, que é o nosso quadro correspondente ao cronograma que eu tenho lá no modelo tradicional. A sala já tem que estar preparada antes, todo mundo deve estar lá tranquilo, né, ficar em pé para terminar rápido, né, e tem que haver punição caso exista atraso ou falta. Como funcionam essas punições? Por exemplo, pode haver uma punição em questão de horário, em questão de, olha, é o seu intervalo para depois você tomar um café ou tal, hoje você não vai poder fazer esse intervalo porque você se atrasou para a reunião. Ou então lembra daquele dia que você tinha pedido de folga, não vai dar para rolar esse dia porque você se atrasou. Então esse tipo de punição ela tem que ser uma regra e tem que ser seguida pela equipe. Como é feito o acompanhamento? O acompanhamento é feito através do gráfico que a gente chama de burn down. Né? Esse gráfico de burn down, que é o quanto falta, tem 2 exemplos aí de gráfico. Eu traço a linha do que é estimado de tempo. Então, olha, a atividade começou aqui, eu vou realizando uma, até chegar no finalzinho, que é 0 atividades. Né? Então, se eu começo com 10, tenho que realizar 10, 9, 8, 7, 6, 5, até a última atividade para zerar. E quanto tempo? Né? Então, a linha vertical do tempo e a horizontal de atividades. Coloco um gráfico que vai da 10ª atividade até a atividade primeira e quanto tempo foi estimado para cada uma delas. Perfeito. Para a atividade 10, eu ia levar 5 dias. Depois de 5 dias, eu acompanhei, né? Uma semana. No final de semana, concluiu? Perfeito. Então, o gráfico ele vai andar em cima da linha azul. Foi ótimo. Nesse primeiro exemplo que tem aí, ó, a atividade primeira lá ela já começou atrasada. Provavelmente, o plano base desse projeto, olha, vamos começar na segunda-feira. Houve algum imprevisto, algum impedimento, algo assim. O Scrum Master tentou resolver, depois que resolveu, a atividade começou. Então, perceba que ela já começa atrasada. Depois, ela se aproxima do gráfico novamente, né? Deram um gás aí, se aproximou, seguiu o gráfico, depois subiu um pouquinho. Né? Isso é orgânico, é natural que atrasos aconteçam, desde que esse gráfico vermelho não fique muito distante do gráfico azul. Por quê? Porque isso indica que eu estou estourando aí o meu prazo. Isso não é legal. Depois vem a Sprint Review. O que é essa Sprint Review? Nada mais é do que verificar se tudo que eu estou fazendo está sendo entregue dentro do planejado. No modelo tradicional, o que a gente tem? O monitoramento. Aqui é o equivalente ao monitoramento. É uma revisão da sprint. Essa sprint está sendo entregue no prazo, está sendo com o custo e as datas combinados? Perfeito. Se está tudo ok, vai seguindo. Se não, Scrum Master, entre em ação. Tá? Depois a retrospectiva. A retrospectiva, eu tenho lá o monitoramento, né, dentro do modelo tradicional. Aqui a retrospectiva e o review se assemelham a essa fase lá. Eu tento sempre fazer a correspondência entre os 2 modelos para que vocês entendam a diferença, né, de uso no dia a dia. Nesse momento de retrospectiva, é um momento para reflexão e aprendizado. Né? O projeto ele já está terminando já. Eu tenho que ver tudo que houve de impedimento, pegar aquela listinha de impedimentos e ver se para o próximo projeto não vou ter que enfrentá-los novamente. Isso vai otimizar meu tempo. Ver aonde que aquele gráfico vermelho ele passou para baixo da linha. Isso significa que naquele momento eu tive um ganho de tempo. Né? A equipe deu um gás e produziu bem. Por que será que eles produziram bem? Então eu vou examinar esse caso de sucesso
para ver se eu consigo replicar ele para os outros projetos. E o momento que aquela linha vermelha passou da linha azul, né, olha, nesse momento a gente atrasou o projeto, né? Por que será que aconteceu? Tentar entender isso, para que no próximo projeto isso não ocorra novamente. Por fim, a sprint de entrega. A sprint de entrega, ela não faz parte do modelo padrão do Scrum, mas geralmente várias equipes que usam o Scrum têm essa sprint de entrega. Por que sprint de entrega? Olha só que curioso, para que ele se assemelhe um pouco mais ao modelo tradicional. O que tem na sprint de entrega? A assinatura do termo de encerramento. Então, a padronização de documentação é muito semelhante nos dois modelos. É que essa é um modelo ágil, a outra é tradicional, mas a documentação, a forma de documentar e formalizar o andamento do projeto é muito semelhante. Bom, e é só isso o Scrum? Veja, o Scrum é só isso. O modelo de trabalhar é esse, ele é ágil, ele é mais interativo e o nível de comunicação é ampliado por essas reuniões diárias e tudo mais, mas ele não é fácil. Por que ele não é fácil? Porque depende de encontrar uma equipe muito autogerenciada, que não depende da figura do gerente. Percebam que aqui a gente não tem o gerente de projetos. Tem um Scrum Master que ajuda a retirar os impedimentos, mas a equipe praticamente caminha sozinho. Essa é a grande sacada aí do Scrum. Então, em resumo, o que é o Scrum? Em resumo, né, o Scrum é uma abordagem flexível e adaptativa que permite que as equipes respondam rapidamente às mudanças e entreguem produtos de alta qualidade de forma eficiente. É isso que se espera aí do Scrum. Qual a nossa próxima aula? Na próxima aula agora a gente vai ver novamente aquele jogo de perguntas. Vai ter um quiz de 10 perguntas sobre PMBOK e Scrum, para que a gente entenda melhor um pouquinho a diferença entre os dois e que vocês possam assimilar esse conhecimento entre as duas metodologias. Então, até lá!